Olá, meu nome é Vivian Burke, sou psicóloga e estou aqui para conversar com vocês hoje sobre um assunto muito importante na educação infantil, que é a educação emocional das nossas crianças, principalmente aquilo que tange ao trabalho com as emoções, que muitas escolas já vêm proporcionando aos pequeninhos. Vamos falar um pouco desse trabalho da emoção. Vem comigo! Olá! Então, vamos falar um pouco sobre esse trabalho tão bonito que é a educação emocional das nossas crianças, para elas poderem se conhecer melhor, para elas poderem se dominar melhor nas suas emoções, identificá-las, nomeá-las e entender o que gera dentro delas, as consequências disso e aliviá-las de que muitas pessoas sentem também, os colegas, a professora, a família tem essas emoções que nas crianças, como elas ainda são imaturas, essas emoções muitas vezes invadem a vivência infantil de uma forma que assusta muito. Então vamos pensar nesse trabalho. E tem situações muito ricas que as escolas já vêm proporcionando para os seus pequenos, atividades lúdicas, atividades com muita criatividade. Nós mesmos, dentro do nosso modo, dos nossos cursos de psicologia escolar na educação infantil, nós sugerimos vários, diversidade, e esse trabalho deve ser feito da professora com propostas já estruturadas para o trabalho de rodinha, para o trabalho na aula de música, em várias situações em que a criança consegue perceber, nominar essas emoções, assim como no cotidiano, porque é o cotidiano que mobiliza essas emoções de raiva, de alegria, de tristeza. E aí que a professora possa intervir mostrando, olha o que tu está sentindo, que emoção é essa, nós já trabalhamos isso, e que ela consiga perceber no seu cotidiano, e isso alivia a criança dessas emoções. Isso é assim, eu já falei isso, eu já sei que emoção é essa. É um trabalho muito bonito e é um trabalho que vem desde os pequenininhos. Esse trabalho principalmente se eclodiu muito junto quando a Disney apresentou, levou aos cinemas a animação Divertidamente, que é um filme muito legal de ser trabalhado com as crianças, porque apresenta muito claramente que essas emoções vêm de dentro de nós, a dinâmica delas, isso é importante também de apresentar, que uma hora a gente está alegre, daqui a pouco a gente muda a emoção, dependendo do dia. Por que que as emoções todas são importantes? No filme mostra que não, a tristeza não deveria aparecer tanto, e como é importante também ter momentos de reflexão, de tristeza, o quanto todas fazem a nossa vida ser rica. Mas eu tenho percebido, eu queria dividir isso com vocês, que ficou muito nessas 5 emoções que o filme traz, que são as 5 emoções básicas, sem dúvida. Alegria, tristeza, raiva, nojo e medo. Quem de nós não sente isso? E as crianças também. E aí se trabalha muito em cima dessas 5. E eu acho que devem começar por essas, porque são as básicas, como já diz. Mas eu penso que a gente não pode ficar só nessas 5. E eu vejo poucos trabalhos, junto com as psicólogas que eu supervisiono, nas escolas de educação infantil que eu participo, se restringe a 5. Vamos aumentar esse repertório. Depois de termos trabalhado essas 5, há emoções que as crianças pequenas certamente vivenciam e com angústia também, que, por exemplo, é o ciúme. É nessa faixa etária em que surgem os irmãozinhos, ou o nascimento de alguns irmãos, como é que mobiliza isso?
para as crianças? Será que elas não sentem ciúme da atenção que agora essa mãe dispensa tanto a esse recém-chegado? Ou mesmo aqueles que têm os irmãos mais velhos, será que também não têm inveja, que é a outra emoção, das habilidades que eles têm? Será que a criança pequena não sente inveja do brinquedo que uma outra criança trouxe para a aula? Como é que isso funciona? E a gente trabalhar ciúme, inveja, frustração. A gente fala tanto tolerância à frustração, isso tem que ser mostrado, tem que ser nominado às nossas crianças. O que que nos frustra? O que que a gente faz quando está chateado, quando está frustrado, quando a criança veio com muita vontade de ir para a pracinha, para o balanço, para a gangorra, e está chovendo? O que que a gente sente? Alguma programação que a criança queria fazer e não aconteceu? Então, quantas vezes nós nos frustramos durante todo o dia, e a criança também, na sua vida, e que isso também tem que ser nominado. Amor. Veja essa emoção tão forte, tão bonita, também tem que ser conversada com as crianças, tem que ser trabalhada, que se solicite, que pergunte aos pais, que a família também responda. Pai, tu tem medo de quê? Imagina o pai tão forte, a mãe tão dona de todas as situações, também tem medo? E fica com raiva, e sim, os pais geralmente ficam com raiva com os pequenos também. E quando é que tem ciúme? Pode a mãe e pai também ter ciúmes. E essas questões todas para ser trazidas, mas desde as básicas até várias outras. Sentimento, a emoção de culpa, que às vezes ainda é difícil para a criança assimilar, isso vai conforme a maturidade intelectual, emocional da criança. Mas me parece que a gente tem que enriquecer esses momentos de, além dessas emoções básicas, inserir aos poucos outras e cada vez mais tornar mais elaborados a conscientização dessa emoção. Mais importante de trabalhar do que saber nominar e identificar é o quanto, a partir de eu entender que isso que eu estou sentindo é tristeza, eu vou conseguir identificar quando a outra criança, quando a outra pessoa sente também tristeza. E quando eu consigo perceber nessa outra pessoa a mesma emoção que eu identifico em mim, e se chama empatia. Por isso que é importante esse trabalho com as emoções, para a criança ter um autocontrole melhor de si próprio. Isso gera também autoestima, porque ela percebe que todos têm essas emoções, que ela não é uma criança má porque tem raiva, que é uma das emoções que nós precisamos trabalhar com nós mesmos, mas que todos sentimos. Então, o autoconhecimento, a autoestima, e com essa autoidentificação de emoções, nós podemos ter, então, a empatia, a resiliência. Isso tudo forma um grande conjunto que a gente chama de educação emocional. Tão importante para as nossas crianças, tão importante para todos nós. Eu espero que você tenha gostado dessa dica de trabalhar mais emoções junto com as 5 básicas. E se você quer continuar nos assistindo, se inscreva no nosso canal e aperte o sininho, que ele avisa quando tem novos YouTubes. Até a próxima!